Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, continuemos a leitura aqui da Alma de Todo Apostolado, do Dom Chutar. Nós estamos no item 2 da terceira parte do livro, que tem como título Do Homem de Obras sem a Vida Interior. Bem, aqui ele vai descrever exatamente o que acontece com o homem com que se dedica a um trabalho de apostolado, mas esquece da vida interior. Né? Então, essa parte aqui, esse capítulozinho, é muito importante para a gente entender o que o Dom Chutar, por que o Dom Chutar dá tanta ênfase, né, à vida interior. Então, ele vai descrever exatamente aquele que não a tem, né? Então, uma palavra o caracteriza o homem, né, de obras sem vida interior. Ainda talvez não esteja, mas há de fatalmente tornar-se tíbio. Ora, ser tíbio e de uma tibieza, ser tíbio e de uma tibieza, não de sentimento ou de fragilidade, não, senão de vontade. É pactuar com a dissipação e a negligência habitualmente consentidas ou não combatidas. Pactuar com o pecado venial, deliberado, e por isso mesmo é tirar à alma a segurança da salvação eterna. Dispô-la, levá-la até o pecado mortal. Tal é, sobre a tibieza, a doutrina de Santo Afonso, tão bem exposta e comentada pelo padre Desermont, seu discípulo. Como é então o homem de obras sem a vida interior? Como é então que o homem de obras sem a vida interior necessariamente desliza para a tibieza? Necessariamente, dissemos, e para a prova disso, bastam-nos as palavras seguintes, dirigidas por um bispo missionário a seus sacerdotes. Palavras tanto mais terríveis de verdade, quanto promanam de um coração devorado de zelo pelas obras, de um espírito cujas tendências diretamente se opunham a tudo o que cheirasse a quietismo. Abre aspas. É necessário, diz o cardeal Lavigéry, é necessário que nos persuadamos bem disto. Para um apóstolo, não há meio termo entre a santidade completa, ao menos desejada e procurada, com fidelidade e coragem, e a perversão absoluta. São palavras fortes, né? Não há meio termo entre a santidade completa e a perversão absoluta. Recordemos-nos, fecha aspas, né? Recordemos-nos, em primeiro lugar, do germen de corrupção que é a concupiscência
nutre na nossa natureza. A guerra sem tréguas que nos fazem os nossos inimigos, assim interiores como exteriores, os perigos que por todos os lados ameaçam, nos ameaçam. Dito isso, procuremos esboçar o quadro do que sucede a uma alma que se consagra ao apostolado sem estar suficientemente precavida e armada contra seus perigos. N é o nome que ele dá a esse apóstolo. N sente despertar dentro de si mesmo o desejo de se dedicar às obras. Carece ainda de experiência. As suas predileções pelo apostolado dá-nos o direito de nele supor ardor, alguma vivacidade de caráter, de o imaginar comprazendo-se na ação, quiçá até no combate. Supômo-lo correto na conduta, dotado de piedade e mesmo de devoção. Mas piedade mais de sentimento que de vontade. Devoção que não é o reflexo de uma alma resolvida a procurar apenas a vontade de Deus, mas rotina piedosa, restos de hábitos louváveis. A sua oração, se é que pratica a oração, é apenas uma espécie de devaneio. E as suas leituras espirituais, um exercício de curiosidade, sem influência real na sua conduta. Talvez até Satanás, iludindo-o com um sentido artístico que essa pobre alma toma por vida interior, o leve a gostar de leituras que tratem das vias elevadas e extraordinárias da união com Deus e a admirá-las com entusiasmo. Tudo somado, pouca ou mesmo nenhuma vida interior verdadeira nessa alma que ainda conserva, concedemo-lo, certo número de bons hábitos, muitas qualidades naturais e tal ou qual desejo sincero, mas muito vago, de permanecer fiel a Deus. Então, ele está talvez descrevendo, né, um indivíduo que a gente consegue identificar muito hoje em dia, né? E consegue identificar, inclusive, em nós mesmos, esse indivíduo, esse tal de N. Vamos, então, acompanhar a trajetória desse infeliz indivíduo, que pode ser nós mesmos, né? Vai, pois, o nosso apóstolo, impregnado do desejo de trabalhar nas obras, consagrar-se com zelo a esse ministério tão novo para ele. A breve trecho, precisamente em virtude das circunstâncias que essas novas ocupações originam, qualquer pessoa habituada às obras compreender-nos-á. A breve trecho, como íamos dizendo, se lhe deparam 1000 circunstâncias para o fazer viver, cada vez mais fora de si mesmo.
1000 engodos para a sua curiosidade ingênua, 1000 ocasiões de quedas, contra as quais, como é lícito supor, até então o tinham, em parte, protegido a atmosfera tranquila do lar doméstico, do seminário, da comunidade, do noviciado, ou pelo menos a tutela de um prudente diretor. Então, ele está falando aqui, inclusive, de almas consagradas, né? Não só a dissipação crescente ou curiosidade perigosa de tudo conhecer, as impaciências ou susceptibilidades, a vaidade ou o ciúme, a presunção ou o abatimento, a parcialidade ou a difamação, como também a invasão progressiva das fragilidades do coração e de todas as formas, mais ou menos sutis, da sensualidade, vão obrigar a um combate ininterrupto essa alma mal preparada para tão rudes e contínuos assaltos. Portanto, frequentes são as feridas. De mais a mais, essa alma de uma piedade tão superficial pensará acaso em resistir? Aqui é uma pergunta, né? Pensará acaso em resistir? Ela que está então inteiramente absorvida na satisfação, já muito natural, de despender a sua atividade em favor de uma causa excelente? Por outro lado, Satanás está à espreita da ocasião, porque já fareja uma presa. É bem longe de contrariar, e bem longe de contrariar essa satisfação, excita-a o mais possível. Chega, entretanto, um dia em que se entrevê o perigo. O anjo da guarda falou. A consciência reclama. Seria necessário ter mão em si, examinar-se no sossego de um retiro, tomar a resolução enérgica de seguir à risca um regulamento que, se não pusesse de lado, embora fosse mister descurar essas ocupações tão afagadas. Mas, ai, é já tarde. A alma já saboreou o prazer de ver os seus esforços coroados pelos êxitos mais animadores. De novo, ele chama atenção para a tentação do êxito da obra do apostolado. O êxito que faz tudo perder. Êxitos mais animadores, ele chama atenção, né? Amanhã, exclama ela, a alma, né? Hoje é impossível. Falta-me o tempo, porque devo continuar essa série de sermões, escrever esse artigo, organizar esse sindicato, esta associação de caridade, preparar a récita, fazer esta viagem, pôr em dia a minha correspondência, etc. Como ela se sente feliz em poder tranquilizar-se com todos esses pretextos. Porque só o pensamento de encarar a sério a sua consciência se lhe tornou insuportável. Chega o momento em que Satanás pode, à vontade, trabalhar na sua obra de ruína, num coração que tão bem soube tornar-se seu cúmplice.
O terreno está preparado para isso. A sua vítima apaixonara-se pela ação. Pois bem, Satanás instila-lhe a febre da ação. A sua vítima não podia suportar o esquecimento do tumulto dos negócios, o recolhimento. O demônio insufla-lhe horror de tudo isso e chega até ao ponto de embriagar essa alma com novos projetos, aos quais sabe habilmente dar as aparências de zelo pela glória de Deus e pela salvação das almas. Então aqui nós temos um indivíduo completamente entorpecido, né? Pelas obras, né? E tudo isso ele diz para si mesmo que é para a maior glória de Deus. E esse homem, pouco havia ainda tão cheio de hábitos virtuosos, irá deslizando de fraquezas em fraquezas, cada dia mais acentuadas, até chegar a pôr pé em declive tão resvalado que não mais logrará sobrestar a sua queda. Digno realmente de lástima, tendo uma vaga consciência de toda essa agitação, de que toda essa agitação não é conforme ao coração de Deus, atira-se mais desalmadamente do que nunca para o turbilhão, a fim de sufocar os seus remorsos. As faltas vão-se fatalmente acumulando. O que outrora perturbava a consciência reta dessa alma, agora não é mais que um vão escrúpulo que se despreza. De bom grado, proclama que é necessário saber ser homem do seu tempo, saber lutar com armas iguais a dos inimigos, e por isso preconiza as virtudes ativas, tendo apenas palavras de desprezo para o que desdenhosamente chama piedade de outras eras. Vou ler isso de novo, que isso é muito importante, né? De bom grado, proclama que é necessário saber ser homem do seu tempo, saber lutar com as armas iguais a dos inimigos. E por isso preconiza as virtudes ativas. Hoje está muito comum a expressão dentro do catolicismo, digamos, vamos chamar de catolicismo de redes sociais, né? A expressão guerra cultural, né? E essa tal guerra cultural é exatamente o que o Dom Chutar fala aqui, de saber lutar com as armas iguais a dos inimigos. Que ele coloca num tom aqui negativo, né? Ou seja, você esquece da guerra espiritual e mergulha na tal guerra cultural. E aí, te convencem que para essa tal guerra cultural, você vai precisar se tornar muito mais ativo, porque afinal, você tem que aprender todas as armas
do seu inimigo, armas culturais, e aí você vai mergulhar num turbilhão de coisas a se aprender, um sem número de livros a ler, um sem número de estratégias a adotar, não é isso? E aí você se esquece que a guerra é sempre a guerra espiritual, tá certo? Que, obviamente, dentro dessa guerra espiritual, alguns podem se dedicar, não é, a essa parte cultural, obviamente, não é? Mas o centro da guerra não é cultural, é espiritual, não é? Então, tendo apenas palavras de desprezo para o que desdenhosamente chama piedade de outras eras. De mais a mais, as obras vão de vento em popa. Puxa, estou fazendo o maior sucesso, né? Estou fazendo o maior sucesso. Que hoje significa likes e inscritos, né? Nas várias redes sociais. Né? O público aplaude-as. Cada dia vê desabrochar novos êxitos. Deus abençoa a nossa obra, exclama essa alma iludida, sobre a qual amanhã talvez, devido às suas faltas graves, chorem os anjos do céu. Como caiu esta alma num estado tão lamentável? Inexperiência, presunção, vaidade, imprevidência e relaxamento. Não pensando nos seus poucos recursos espirituais, lançou-se à aventura através dos perigos. Esgotadas as suas provisões de vida espiritual, vê-se na situação do nadador temerário, que já sem forças para lutar contra a corrente, se deixa arrastar para o abismo. Detenhamo-nos um instante para medir com o olhar o caminho percorrido e a profundidade do precipício. Procedamos ordenadamente e contemos as etapas. Então ele vai descrever aqui em 4 etapas, se não me engano, sim, 4 etapas, esse caminho da alma para o abismo. Né? Primeira etapa. Em primeiro lugar, a alma foi progressivamente perdendo, se é que chegou a ter, a nitidez e a força das convicções sobre a vida sobrenatural, o mundo sobrenatural e a economia do plano e da ação de Nosso Senhor quanto à relação da vida íntima do operário evangélico com as obras. Vou chamar a atenção de vocês que Dom Chutar, mais uma vez, né? Dom Chutar está escrevendo isso em 1907, em que havia uma igreja forte, as pessoas eram formadas num catecismo verdadeiro,
As homilias dos padres eram formadoras, eram substanciais. Aqui e ali podia haver alguma coisa estranha, mas de um modo geral a igreja era forte, certo? Não havia ainda a incidência tão generalizada do modernismo na igreja. Reinava, nesta época, um Papa Santo, certo? E ele já detetava, por causa do trabalho dele, por causa da experiência dele, um tipo de alma que ele está descrevendo aqui, ou um tipo de perigo que as almas estavam ocorrendo, né? É claro que ele fala aqui em termos gerais, mas essa descrição dele foi tirada de muitos casos particulares que ele deve ter visto, né? A alma não mais contempla essas obras senão através de um prisma enganador. As obras do operário evangélico, né? É a própria vaidade que sutilmente serve de pedestal à pretensa boa intenção. Que querem? Deus concedeu-me o dom da palavra, devo agradecer-lhe? Respondia aos lisonjeiros um pregador enfatuado de vã complacência e inteiramente exteriorizado. Poxa, eu falo bem, então é Deus que me deu esse dom, né? Então devo agradecer-lhe. A alma, mais que a Deus, procura-se a si mesma. Reputação, glória, interesses pessoais estão na primeira plana. Ó, si hominibus placerem, servos críticos non essen. Isso é uma citação de Gálatas 1:10. Se agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Ó, si hominibus placerem, servos Christi non essen. Torna-se para ela uma palavra vazia de sentido. Não falando da ignorância dos princípios, a ausência de base sobrenatural que caracteriza esta etapa tem, ora como causa, ora como consequência imediata, a dissipação, o esquecimento da presença de Deus, o abandono das orações jaculatórias e da guarda do coração, a falta de delicadeza de consciência e de regularidade de vida. A tibieza aproxima-se, se é que não começou já. O abandono, o esquecimento da presença de Deus, o abandono das orações jaculatórias e da guarda do coração, a falta de delicadeza de consciência e de regularidade de vida. Regularidade de vida aqui é a disciplina, né? A disciplina diária, né? Não só nas orações, mas com o próprio tempo, né? Tempo é um bem que Deus nos dá que precisa ser muito bem guardado e gerenciado. A tibieza aproxima-se,
Se é que não começou já, né? Essa é a primeira etapa, né? É a etapa do sucesso. É a etapa do convencimento de que o indivíduo é muito bom. Eu sou muito bom. Falo bem. Já li muitos livros. Deus está me julgando para frente, né? Segunda etapa. O homem sobrenatural é escravo do dever. Por isso é que ele, avaro do seu tempo, ordenadamente o distribui, vivendo conforme um regulamento. Compreende que sem isso, a sua vida é vida de naturalismo, vida cômoda e caprichosa, desde que se levanta até que se deita. O homem sobrenatural é escravo do dever, avaro do seu tempo. Escravo do dever, avaro do seu tempo. É disciplinado, né? Ele sabe que o tempo dele vai passar e ele precisa usar agora desse tempo para a sua vida sobrenatural, né? Então, agora ele vai descrever o homem de obras. Ah, tem mais um detalhe interessante aqui nessa parte, que é o seguinte: o homem sobrenatural compreende que sem isso, sem a disciplina, né, sem a distribuição correta do tempo, sua vida é vida de naturalismo, vida cômoda e caprichosa. Desde que se levanta até que se deita. Ou seja, é a alma de um bichinho, de um animalzinho, né? É a alma do naturalismo. O homem de obras, sem base sobrenatural, não tarda em experimentá-lo. A falta de espírito de fé no emprego do tempo, leva-o a pôr de parte a sua leitura espiritual. Por outro lado, se ainda lê, já não estuda. Interessante aqui, né? Ler não é estudar. Né? Ler não é estudar. Preparar durante a semana inteira a homilia de domingo. Era bom para os padres da igreja, lá nos séculos anteriores, né? A não ser que a sua vaidade esteja em jogo, ele prefere improvisar e sai-se sempre tão bem. Assim, pelo menos, pensa. Aos livros, prefere as revistas. Nenhum método mais, nenhuma perseverança. Borboleteia. Bom, aqui, aos livros, prefere as revistas naquela época, né? Naquela época. As revistas coloridas, né? Com poucas letras e muitas figuras, né? Com fofocas, né? Enfim. Hoje a gente não prefere revista, né? Revista já é uma coisa chata pra gente, né? Aos livros prefere o YouTube, né? Aos livros prefere as redes sociais, né? Borboleteia, não é isso? Borboleteia. Desperdiça as horas livres
cuida demasiadamente em procurar distrações e assim se vai furtando a lei do trabalho. Essa grande lei de preservação, de moralização e de penitência. Considera molesto e puramente teórico tudo o que estorva a sua liberdade de movimentos. Não lhe chega o tempo para tantas obras e deveres sociais, e até para o que julga necessário à sua saúde e às suas recreações. Realmente, diz-lhe Satanás, consagra-se tempos demasiado aos exercícios de piedade. Meditação, ofício, missa, atos do ministério. Veja que aqui ele está falando principalmente para as almas consagradas. É necessário cortar o supérfluo. É necessário cortar o supérfluo. E começa invariavelmente por abreviar a meditação, por fazê-la irregularmente, e talvez até chegue pouco a pouco, a deixá-la de todo. Como já se acostumou a deitar-se bastante tarde, ele lá sabe por quê, logicamente, cada vez vai abandonando mais o ponto indispensável de permanecer fiel à oração. Levantar-se à hora certa. Ora, na vida ativa, abandonar a meditação ou reduzi-la a uma duração de 10 a 15 minutos equivale a render-se ao inimigo. Algumas pessoas atribuem a Santa Teresa o dito seguinte: dai-me qualquer um que faça cada dia 1/4 de hora de oração e eu lhe darei o céu. Frase Santa Teresa de Ávila. Ignoramos até que ponto é autêntico esse dito, mas a nossa experiência das almas sacerdotais ou religiosas consagradas às obras leva-nos a crer que um operário apostólico que não se obrigue a meia hora, pelo menos, de meditação e de meditação metódica, séria, concluída com uma resolução leal, baseada na desconfiança de si mesmo e na confiança na oração, de praticar nesse dia os atos custosos relativos a um vício a combater ou uma virtude a adquirir, cai fatalmente na tibieza da vontade. Há um capítulo aqui nesse livro, uma parte que ele chama, né? Ele vai falar sobre a vida, sobre como manter a vida interior, tá? A quinta parte desse livro é toda de conselhos, de aconselhamento, tá? Como se Dom Chutar se tornasse, então, para nós, o nosso diretor espiritual, tá? Ele fala de todos esses termos, da meditação, da guarda do coração, enfim, da vida litúrgica, enfim, de tudo isso, tá? Na quinta parte do livro. É a parte que na minha edição aqui está a partir da página 133. É uma boa parte do livro, tá? É uma boa parte do livro. É quase que metade do livro é sobre isto, né? Que ele chama essa quinta parte de alguns princípios e avisos para a vida interior, tá? É uma boa parte do livro. Não sei se nós chegaremos lá, né, nas nossas leituras, né? Não sei se vai dar tempo de chegar lá, né, até o final da quaresma, né? Tá certo? Evidentemente, já não se trata de evitar imperfeições. São os pecados veniais que pululam.
A impossibilidade em que a alma se abisma de velar pela guarda do coração oculta à consciência a maior parte dessas faltas. A alma pôs-se em estado de já não ver. Como poderá combater o que já não distingue como defeituoso? A doença da languidez vai já bastante adiantada. E esta é a consequência da segunda etapa, a qual é caracterizada pelo abandono da meditação e de qualquer regulamento. Então, aqui nós já estamos numa segunda etapa do caminho dessa alma de obras, né, para o abismo, né? Tá certo? Para o abismo. A terceira etapa. Essa segunda etapa é interessante porque ela traz para nós um alerta, né? E um sinal para avaliar essa nossa vida, que é se nós já abandonamos, não é, as nossas disciplinas diárias. Ou seja, estaremos nós já na segunda etapa? Nós já abandonamos, então, a disciplina do tempo, as nossas meditações, a nossa leitura espiritual, etc, etc, etc. É um exercício interessante para fazermos ao reler essa parte, né? Descobrirmos em que etapa nós estamos, né? Esse é um alerta muito forte do Dom Chutar, né? Terceira etapa. Tudo está maduro para a terceira etapa, cujo sintoma é a negligência da recitação do breviário. Aqui ele está falando para as almas consagradas, né? Nós leigos não temos a obrigação de recitar o breviário, né? Bom, isso hoje, para as almas consagradas, não é nem... São pouquíssimas as que rezam o breviário, né? Não sei se vocês sabem, a recitação do breviário é obrigação das almas consagradas sob pena de pecado mortal, né? Eu nunca fiz pesquisa, né? Obviamente. Só tenho a impressão, não posso afirmar, que a maioria absoluta das almas consagradas, hoje, não recitam sequer nenhuma das orações do breviário, né? Que é as orações de 3 em 3 horas, né? Belíssimas orações do breviário, né? A oração da igreja, que ao soldado de Cristo devia dar alegria e força, para de quando em quando remontar até Deus e aurir dele o meio de pairar sobre o mundo visível, torna-se-lhe uma carga a suportar. A vida litúrgica, fonte de luz, de alegria, de força, de méritos e de graças para si e para os fiéis, já não é mais que a ocasião de um dever desagradável que de má vontade se cumpre. A virtude íntima da religião está mais que atingida. Contribuiu para ressequi-la
ressequila a febre das obras. A alma já não vê mais o culto de Deus senão ligado a pomposas manifestações exteriores. O sacrifício pessoal e obscuro, mas afetuoso, de louvor, de súplica, de ação de graças, de reparação, já nada lhe diz. Não há muito, durante a recitação de suas orações vocais, ela repetia com legítima altivez, como se quisesse rivalizar com um coro de monges. Eu também, in conspecto angelorum psalmum tibi. Hei de cantar-vos na presença dos anjos. Salmo 132, 2. Ali já não há oração verdadeira. Desculpe, pulei aqui. O santuário dessa alma, outrora perfumado de vida litúrgica, tornou-se uma praça pública onde reinam o ruído e a desordem. A solicitude exagerada pelas obras e a dissipação habitual encarregam-se de multiplicar consideravelmente as distrações que, de mais a mais, cada vez são menos combatidas. Non in commotione dominus. Deus não está no meio do ruído. Ali já não há oração verdadeira. Precipitação, interrupções não justificadas, negligências, sonolências, atrasos, adiamento para a última hora, com perigo de ser vencido pelo sono. E talvez, de quando em quando, omissões transformam o remédio em veneno e o sacrifício de louvor em ladainha de pecados, que chegarão talvez a não ser já simplesmente veniais. É uma pergunta, né? Então, essa é a terceira etapa, né? Da queda, né? Tá certo? Nessa etapa, né, que ele está falando para as almas consagradas, né, há também muitos alertas, né, para nós. Né? Embora nós não sejamos obrigados a rezar o breviário, né, nos missais antigos, né, que eram feitos para leigos, né, havia pelo menos duas orações simplificadas, né? Duas orações simplificadas. A primeira da oração da manhã, né? No meu missal, por exemplo, eu já, inclusive, compartilhei com vocês o PDF dele. É um missal de 1947, né? Há uma oração da manhã, prima, né? Simplificada, para que nós leigos façamos ela logo de manhã, né? E há também uma versão simplificada das completas para a última oração do dia, né? E dentro dessa oração há um exame de consciência diário também, né? Que é um hábito, né? Que nós podemos adquirir, né? De oração, né? Além, obviamente, das outras orações, tanto matinais quanto ao longo do dia, quanto, enfim, o terço, obviamente, e tudo, né? Então, eu vou, então, parar aqui nessa quarta etapa, para dar tempo, se houver de alguma observação de vocês ou de alguma pergunta, e amanhã a gente continua da quarta etapa em diante, nesse caminho, então, da alma para o abismo, né?
E, enfim, eu sugiro a vocês, se tiverem tempo, né, deem façam uma releitura dessa parte aqui, que é para mim muito importante, que é enfim, esse caminho do homem de obras sem a vida interior para pouco a pouco, é, enfim, é, se perder, né? Na verdade, é isso. Então, aguardo aí as observações de vocês. Tiago está escrevendo. Professor, eu tenho a liturgia diária. O que o senhor acha para fazer? O que o senhor acha que eu devo fazer? Não entendi bem, Tiago. Primeiro o seguinte, a oração das horas. Pois é. É, primeiro o seguinte, bom, tem um problema porque hoje tudo mudou, né, gente? Esse breviário aqui que ele tá se referindo é o breviário antes, né, do Concílio Vaticano II, né? Então, o Concílio Vaticano II também mudou o breviário. Hoje, o breviário é chamado mais frequentemente de liturgia das horas, né? É, Bem, a primeira coisa que eu sugiro é vocês encontrarem um breviário antigo, né? Tem um site chamado Divinum Officium, que, que tem lá o breviário antigo, e lá tem em latim e em inglês, tem uma tradução para o inglês, né? Então, enfim, sugiro isto. E, bom, se o leigo quer rezar o breviário, é muito meritório isso, né? Se tiver tempo, enfim, porque as orações são de 3 em 3 horas, né? Às vezes a gente. Aí o João colocou o Divino Ofício aí. O Divino Ofício é completo porque tem a missa, tem tudo. Né? Tem a missa antiga e tudo mais. E é muito meritório, né, que se reze o breviário para quem tenha essa possibilidade, né? Mas eu digo assim, pelo menos, né, os missais antigos, eles traziam pelo menos a oração primeira da manhã, na verdade não ela toda, mas um resumo, e a oração das completas, né, à, à, à noite, né? E a jaculatórias, né? Jaculatórias é muito importante, né? E a jaculatória pode ser, enfim, um trecho de um salmo, enfim, que você acabe guardando, né? Para repetir ao longo do dia, né? Ou mesmo uma expressão já clássica da Igreja Católica, né? Eu já vi, não sei dar para vocês essa referência completa, mas eu já vi um livro, ou uma parte de um livro, que tem uma compilação de jaculatórias comuns na igreja, né? Jaculatórias ao longo do dia, né? Tem o Ângelus, né? Que normalmente o hábito é rezá-lo ao meio-dia e depois às 6 horas da tarde. Enfim, tem várias coisas que a gente pode incluir no nosso dia, né? Que nos faz pausar, né, e meditar sobre a nossa vida, a nossa relação com Deus, o contato nosso com. Mas eu, de fato, não sou a melhor pessoa, né, para ficar dando essas. É, Isso devia ser uma, uma, uma sugestão de um padre, né, numa atividade de direção espiritual, né? Enfim, eu aqui, por enquanto, só sou o leitor desse livro e um modesto comentador das coisas. Mas, enfim, eu acho que enfim, o ofício divino
é um manancial. Veja, o breviário é a oração permanente da igreja. É a oração permanente da igreja. Não tem nada a acrescentar a esse termo. Né? O breviário é a oração permanente da igreja. Antigamente, né, os monges, muitas ordens, né, exigiam a recitação do breviário de 3 em 3 horas, mesmo durante a noite. Né? Durante a noite. Então, os monges acordavam de 3 em 3 horas para rezar. Né? Tiago diz assim: vou ser fiel na repetição. Tenho tanta dificuldade em repetir a mesma coisa. Porém, estou percebendo o quanto sou inconstante e fico voando nas orações. Não, mas vai com. Ó, quando a gente lê esse livro, a gente fica apavorado, mas vai com calma com relação a vocês, tá? Tenha paciência com vocês. Se a gente não tem paciência com a gente não vai ter paciência com ninguém. Então, paciência. Em todas as nossas resoluções, etc., a gente tem que ter paciência conosco mesmo, né? Porque esse livro é um alerta positivo, né? Mas nós não vamos conseguir colocar tudo isso em prática de uma hora para outra, né? A repetição, né, que ele fala aqui. A repetição é uma coisa extraordinária, o Tiago. As orações repetidas, elas são extraordinárias, mesmo que a gente de vez em quando divague, né? Isso é muito natural, né? Mas a repetição é a lei da natureza, né? Todo dia o sol nasce, tá? Isso é uma repetição maravilhosa para nós, né? Imagina que se o sol resolvesse não nascer, ou nascer mais tarde porque estava dormindo, né? A repetição é a lei da nossa vida, né? Nós temos que repetir coisas, por quê? Porque nós temos uma memória muito curta. Nós temos que nos lembrar todo dia das mesmas coisas. Tá certo? Lembre, nós somos seres caídos, né? Então, a lei da repetição, as orações, o ano litúrgico, né? Todo ano tem quaresma, gente. Isso é uma repetição, né? Tá certo? Para nos lembrar de certas coisas importantes que a gente esqueceu ao longo do ano, né? Então, a repetição da Ave Maria, né? A repetição do Pai Nosso, da Salve Rainha, isso tudo é muito importante para nós, porque cada vez que a gente repete, é como se a gente tivesse vendo aquilo pela primeira vez, né? É claro, a gente divaga, a gente às vezes dorme durante o terço, enfim, isso é natural, mas é exatamente lutando contra isso que a gente vai, então, pouco a pouco, né? Absorvendo essa coisa no nosso interior, né? Começa a correr no nosso sangue, certo? Bem, gente, muito obrigado pela paciência de vocês. Vamos terminar, amanhã tem mais, né? Nós vamos repetir, né? A, o, a disciplina amanhã de novo, né? Tenha um santo dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.